Se vocês tivessem chegado aqui nesse vídeo há 5 minutinhos atrás, vocês iam ver eu debruçada na cama ali, morrendo de chorar. Motivos? Gente, Deus fala com a gente inclusive é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Não reparem o microfone no meu cabelo, tá? Eu acho que se ninguém prestar atenção, todo mundo esquece que ele tá aqui. Eu vou avisar, né? Porque vai que tem gente que vira e fala: meu Deus, tem um trem preso no cabelo dela. Não é um trem preso no meu cabelo, é o microfone que eu coloquei, porque eu acho que se eu colocasse na roupa ia ficar meio esquisitinho. Não quis, não. Ai, nossa, gente, o tanto que eu chorei. Meu Deus do céu, agora meu olho tá tipo assim. Meu olho tá doendo. Porque eu realmente chorei muito. O que eu quero falar hoje é um tema que é bem ruim e é muito bom ao mesmo tempo. Que é o tema obediência a Deus. Gente, é muito estranho, porque a forma como eu enxergava Deus era um Deus assim, distante. Sabe, que tipo assim, um Deus que tinha intimidade com outras pessoas, que Deus fazia muito na vida de outras pessoas, que Deus falava muito com outras pessoas, e era tipo assim, era como se fosse só um clubinho, era elas, e só elas eram tipo assim, as santas, os anjos mais próximos de Deus, digamos assim, sem o perdão por esse posicionamento que eu tinha na época. Eu era cabeça muito fechada, eu era rebelde, gente. Misericórdia. O negócio é que hoje eu vejo as coisas com um outro olhar. Porque eu vejo que, por exemplo, o problema não era que Deus não falava comigo. O problema é que era que eu não ouvia. Entende? Então, assim, quando você tá alinhado com Deus, não tem essa de, meu Deus, eu não tô escutando Deus falar. Não existe isso. Talvez você não esteja escutando aquilo que você quer escutar. Mas Deus fala. E como a nossa vida, a gente não passa apenas por uma só situação e é só naquela que você precisa de resposta, só naquela situação que você precisa de um direcionamento de Deus. Não é assim que funciona. O negócio da nossa vida é que a gente tá sempre fazendo 1000 coisas. É um trem atrás do outro e tem que resolver tal coisa, tem que resolver tal outra pendência, fazer isso, papapá. E às vezes nesse tempo a gente não para buscar Deus intencionalmente. E não é nem só o fato de buscar, mas também o fato de você não fazer nada. Só ouvir. Só sentir a presença de Deus. Olha que bacana. Eu tava fazendo meu devocional ontem, peguei aqui minha Bíblia lindíssima, nem um pouco rabiscada, porque eu não rabisco as minhas Bíblias. Eu não gosto de rabiscar a Bíblia. Eu não acho que seria legal a gente ficar rabiscando. Gente, eu tenho um orgulho de Bíblia rabiscada. Nossa, eu acho muito bonito. Mas eu não rabisco só porque eu acho bonito, não. Eu rabisco porque realmente, pra mim, eu acho que são pontos importantes. O que acontece? Eu tava lendo a história de José. José, filho de Jacó, Sabe aquele que que foi maltratado pelos irmãos, que depois ele virou governador? Antes de tudo acontecer na vida dele, não sei se as pessoas já pararam pra pensar sobre, mas antes de tudo acontecer na vida dele, Deus falou com ele. E falou com ele através de sonho. E ninguém da família dele deu o devido crédito para aquele sonho, para aquela situação. O único que ficou meio assim, que fala aqui em Gênesis 37, capítulo 37, versículo 11, fala: os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. O pai, sabe o pai dele? Jacó, que se tornou Israel. Que Deus já falava com José desde antes, através de sonhos mesmo. E foi a forma como Deus começou a falar comigo também, foi através de sonhos. E muitas coisas, foram acontecendo, foram se concretizando, inclusive coisas que aconteceram há 10 minutos atrás, 10, 11 minutos atrás, 12 minutos atrás, que ainda tem a ver com esses sonhos meus, né? Ai, gente. Eu fico muito feliz que, quem sou eu na fila do pão e Deus tá lá falando comigo? Gente, fala, Senhor, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim? Misericórdia. Gente, nossa, enfim. Ai, como eu sou abençoada, meu Deus do céu.
Só que a questão é que muita gente trata esse relacionamento com Deus como se fosse algo sacerdotal. Algo que só, é a forma como eu via, como eu tratava também. A forma como, poxa, uns tem, só fulano tem acesso ao Santo dos Santos. Só ele pode entrar naquela sala. Não é assim. Jesus veio justamente para rasgar esse véu e para acabar com isso. Então qualquer pessoa hoje em dia pode chegar, sentar, buscar a presença de Deus e ir buscando a santidade, buscando a obediência, buscando de fato agradar o coração do Senhor. E ele vai se revelar de alguma forma. Ou ele pode usar pessoas, pode usar sonhos, pode usar, sei lá, rede social, mas ele vai falar com a pessoa. Porque Deus, ele quer mesmo que você deixe pra ele o direcionamento da sua vida. Ele quer a sua obediência, ele quer que você deixe ele conduzir a sua vida, porque ele sabe os planos. Fala em Isaías, fala em Jeremias, os caminhos dele são melhores do que os nossos, os sonhos dele são melhores do que os nossos. Acho que Isaías 55 fala isso, se não me engano. Então, assim, é como um pai virando e falando: meu filho, não anda na beirada desse prédio, não, que você pode cair, tomar um tombo. Anda anda pra cá, pra dentro do prédio, que aqui você tá seguro. É basicamente isso, é um pai com um filho, literalmente. O negócio é que Deus falou com José muito antes de tudo acontecer. Muito antes dele ter sido preso pelos irmãos, muito antes. E quando Deus falou, era como se fosse um preparatório, se você parar pra pensar, né? Porque logo após foi que começou as doideiras. Os irmãos com inveja jogaram ele no poço, né? Num buraco. Depois venderam. Depois ele foi lá pro Egito. Acabou servindo o Faraó colocou ele num cargo, aí teve aquela questão da esposa de Faraó, né? E aí ele foi pra cadeia, enfim, teve a questão da revelação dos sonhos, né, do copeiro e do padeiro real, e depois os sonhos das vacas gordas, das vacas magras. E depois desses acontecimentos, você vê que o sonho dele foi concretizado, onde ele dominou, ele governou sobre a família, que é o sonho dele que ele tinha, né, tido naquela época, quando ele era jovem ainda. Eu acredito que ele, sei lá, devia ter uns 17, 18 anos, talvez 17, eu acho. E quando isso aconteceu, foi 13 anos depois, né, ele tava com 30. Então, não é do dia pra noite, o negócio é que ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. Mesmo na prisão, José não questionou. Se Deus tinha, ele era fiel, ele sempre foi temente. Então, tipo assim, se Deus tinha um plano pra ele, as promessas de Deus se cumprem. É isso e ponto. Da mesma forma como, por exemplo, Isaac lá atrás com Abraão, né? Quando Deus pediu Isaac, Abraão, antes de qualquer coisa, né? Antes de levar o filho lá pra ser sacrifício, ele virou pros servos e falou: voltaremos, no plural. Porque ele confiava que mesmo que Deus matasse Isaac, Deus iria ressuscitá-lo. Das duas, uma, ou Deus não mataria Isaac, né, que foi o que aconteceu, ou Deus mataria, mas ressuscitaria ele, porque Abraão sabia das promessas de Deus para Isaac. Então, eu acredito muito firme que Abraão confiou naquelas promessas e confiou na palavra de Deus, mesmo com o coração em dor. O negócio é que, se a gente estiver apto para obedecer, isso não significa que a gente vai estar livre e impune das situações e vai dar tudo certo, vai estar tudo ok. Não faz sentido isso. Porque Deus sempre ele vai pedir alguma coisa, algum sacrifício. No caso de José teve que passar por toda essa situação, tanto na família, quanto no próprio Egito, no próprio palácio. E de forma assim, injustiçada, porque ele não tinha culpa de nada. Da mesma forma, Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra, nos olhos humanos, aleatória. Nunca nem tinha visto naquela terra, não tinha nada, não era nem, supostamente não era boa para plantio. Deus falou com ele que ele seria pai de multidões, e a esposa Sara era estéril. Gente, como é que isso ia se dar? Então Deus ele vem para ir contra o possível mesmo, para fazer realmente o impossível acontecer. Então, assim, e eu tava pensando muito nessa questão esses dias, porque eu não quero ser uma pessoa que vá desagradar o coração de Deus. Eu quero, de fato, obedecer. Não porque não pelas coisas que eu posso ganhar depois, mas porque quando você anda com Deus, você
tá lá disposto a obedecer, a lutar, por mais que seja difícil todas as situações, você tem um Deus, você tem pra onde correr, você tem um pai. O negócio é que quando a gente anda alinhado com Deus, eu pelo menos, eu consegui ver nitidamente Jesus trocando de fardo comigo. Porque eu carregava uns fardos aleatórios e muito pesados, gente. Nossa, pai, desnecessários. Uns fardos, assim, desnecessaríssimos. Não precisava de eu carregá-los e eu carregava. Porque eu pensava de uma forma, tinha mentalidade. E hoje eu morri de chorar aqui agora há pouco. Porque o Senhor quebrou mais um nó, Ele desatou mais um nó que eu tinha. As coisas, elas vão trabalhando, elas vão se construindo à medida que você deixa Deus liderar. Deixa Deus guiar a sua vida. Então a obediência, ela acaba sendo um passo de confiança. Bem-aventurados os que creem, os que não viram e creem. A obediência vai muito disso. Porque você obedecer a Deus sem saber o que vai acontecer depois, no resultado que isso vai gerar. A obediência a Deus promove bênçãos. O que eu quero dizer com isso? A obediência a Ele, a gente não tem que obedecer por conta das bênçãos, né? Não é, eu vou obedecer a Deus porque daqui a um mês eu vou ter 1 milhão na conta. Para com isso, vigia. Deus, Ele tem as promessas dele. Você obedecendo, não tem como não cumprir, gente. O negócio é que Deus falou algo pra você, igual pra Ele tinha falado em sonho, pra José. Pra mim, falou algumas coisas em sonhos também. Cabe a mim obedecer. Eu obedecendo, essas promessas vão se cumprir. Porque eu vou estar alinhada com o coração de Deus, eu vou estar alinhada com Ele. Então, assim, eu até anotei aqui no meu caderno de devocional. Eu vou até deixar ele aqui Eu comprei ele na Shopee, ele é personalizado. Aí vem com o meu nome, né? Não sei nem porque eu tô mostrando, eu gosto mesmo, eu escrevo nele sempre. Enfim, até anotei aqui, ó. Se Deus tem uma promessa com você, você buscar obedecer, mesmo que te prendam, literalmente como foi o caso de José, você ainda assim viverá a promessa de Deus, obedecendo. Porque obedecer é viver para agradar o coração de Deus e deixar ser usado por Ele. Eu preciso confiar que não importa o tempo, não posso duvidar que Deus vai cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não precisa de mim, mas Ele quer me usar. Então, com isso tudo, a parte que eu preciso fazer, a minha parte nisso tudo é obedecer. E quem tem a ganhar é só eu. O reino vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado. Não tem parte, assim, negativa nessa situação. Uma coisa que eu aprendi é que quando você anda com Deus, você não perde nada. Não perde. Às vezes no nosso olhar a gente pode até pensar, poxa, queria ter tido tal coisa, não consegui, perdi e tal. Aí depois você vai ver lá na frente e fala, meu Deus do céu, que bom que eu perdi aquilo, porque olha o que eu tô tendo na minha frente, isso é muito mais do que eu mereço. Aí a gente entra na passagem de, não sei se é Gálatas ou Efésios que fala, sobre Deus fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina, muito mais do que a gente espera, né? Um conselho pra eu fechar esse vídeo: busquem agradar o coração de Deus. Busquem não as respostas, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que o Senhor acha disso? Mas busquem, de fato, a ter uma intimidade maior com Deus. Fala, Deus, como é que eu posso ter mais intimidade com o Senhor? Me dá fome e sede da tua presença. Me mostra aonde que eu tô errando, porque eu não quero entristecer o teu coração. E Deus, ele é misericordioso, ele faz as coisas para nos ajudar. Ele não é um Deus distante que vira e fala, se vira. Ele é um Deus de perto que vira e fala, conta comigo. Busquem ter intimidade com Deus, não para benefício próprio, mas porque Ele é Deus. Espero que eu tenha edificado a vida de vocês de alguma forma e ajudado. Um beijo. Tchau pra vocês.